Muito bem, estamos gravando. Então, pode Qual é a começar sua então. dúvida? Pode. Lá no primeiro exercício, no 1.5, só para ter certeza, mas ele é em função daquele raciocínio do número de passos, né? Que a primeira parte coloca em função de n, pq, 1 menos p, né? Aí a gente consegue desenvolver em função da própria fórmula, né? Peraí que eu tô chegando lá, tô abrindo aqui para eu poder te acompanhar. Exercício. Passei. Peraí que eu passei. Aqui. É 1.5 primeiro. Um Passei dia bonito. a Tô no gente tinha que capítulo visto aí. 2. Um dia Jardel. Não, capítulo 1, né? 1.5. Pois é. Tava passando as folhas do livro aqui. Aí, cheguei. Bom dia, Ponto pessoal. 5. Bom dia. Bom dia. O 1.5 que você pediu, o que eu percebi é o seguinte: é quase. O livro ensina a fazer, né? Você aplica a série de Taylor numa derivada, né? Em função ali. Foi o seguinte: ó, pega a própria fórmula para fazer a demonstração, a parte da direita dela, 1 menos p elevado a n menos nzão menos n, Uhum. aplicar a fórmula de Taylor, né? Aí você Certo. faz a derivada dela. Eu assumo que depois que eu fiz, eu olhei no Simbolab para ver se estava certo. E aí a gente faz em função de n e n menos 1, certo? Depois, quando você vai aplicar a expansão no final. Você diz é, em- na série de Taylor, o pivô da série? Porque é o O... seguinte, quando você aplica a série de Taylor, né, basta seguir fazer a regra da cadeia da derivada da segunda parte da função, que é 1 menos Aham. p elevado a n menos nzinho. Uhum. Eu pensei que quando você termina a série de Taylor, você vai usar os primeiros passos da sequência, né? 1 menos NP, por exemplo. Aí você volta lá na definição, pela expansão da série, né? E quando faz isso, depois basta você aplicar lá em função do lambda que está lá em cima e substituir, certo? Quer dizer, não sei se está Você certo. quer mostrar a sua folha? Você tem alguma coisa escrita? Porque só descrevendo assim com a cabeça, eu tenho medo de falar para você. Mas onde que Tá certo, não. eu vou pegar o Slack então, mas se eu mandar para você no individual, pode mandar para todo mundo. Pode mandar, vocês podem trocar figurinhas entre vocês. Ah, é? A dúvida de um Ô, pode pessoal, surgir passa do o outro. resto aí para mim. Brincadeira. Pera aí. Peraí que eu vou pegar um caderno aqui para rabiscar também. Ó, eu fiz uns estudos, né, dela, e eu preciso ver se mais ou menos assim que o senhor gostaria que fizesse. Voltei. Você mandou alguma coisa no Slack? E aí eu abro aqui ou não? É que eu estou tentando. Mandei no Slack do nosso curso. Uhum. Quer dizer, tá mandando agora, né? Ah, fecharam. Já foi. É o seguinte, o que eu fiz foi separar as duas partes, né? A primeira parte da segunda parte. Trabalhei com a primeira parte, depois apliquei no que foi pedido. Certo. Porque, por exemplo, na série de Taylor embaixo, quando você vai fazer as derivadas de E, é muito simples, né? Você já não precisa mais ficar desenvolvendo igual em cima, porque as derivadas de E são bem simples, né?
Sim, mas aonde vai aparecer esse E, Isso a quê? exponencial? Onde vai aparecer a exponencial? Ah, quando você faz a série de Taylor, primeiro você faz a sequência de derivadas, né? Certo? E aí quando você vai fazer a derivada de e elevado a lambda, aí fica muito fácil, porque lá embaixo, se o senhor olhar, você vai ver, pela expansão da série, 1 menos, aí você vai ter lambda sobre fatorial de 1 mais 1 meio de lambda ao quadrado, e seguindo, né, trocando sinais, o próximo vai ser lambda elevado ao cubo dividido por fatorial de 3, o próximo vai ser mais lambda elevado a quarta dividido por fatorial de 4. Aí não precisa desenvolver, né, que eu acho, porque em cima desenvolvi lá pela regra da cadeia, o 1 menos p elevado a n, né? Em cima você quer dizer na distribuição binomial, É, na expressão de cima do livro. eu usei direto a regra da cadeia, mantendo 1 menos p, sem necessidade de usar a substituição. Tipo 1 menos p é igual a x e depois aplicar, porque 1 menos p vai permanecer 1 menos p o tempo todo, né? Hum. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Peraí. Estou fazendo a conta aqui também. Para ver se eu entendo o que você está falando. Bota no simbolar. O que é isso? Simbolab? É. Coloca lá no Google. Simbolab série de Taylor. Aí você vai aprender uma ferramenta muito boa para Eu uso verificar a conta. o Wolfram Alpha. É, mas o Simbolab é melhor, você acredita? Ele, ele, ele é mais rápido e mais direto. Ó. Poxa, tô aqui com ele, não conhecia não. Depois eu vou explorar. Esse primeiro exercício é só juntar umas partes do capítulo 1, né? Você junta uma parte aqui, outra parte aqui, segue os exemplos lá, pelo que eu vi. Então, eu não entendi. Você quer saber se o que você fez está certo? Você quer. É porque é o seguinte, ó, a primeira parte eu desenvolvi, aí o senhor pediu para explicar tudo, né? Então eu fui Aham. explicando, então, a primeira parte está desenvolvida. Aí na segunda parte da série de Taylor, eu até escrevi assim, como dá para fazer as derivadas de modo direto, aí eu não desenvolvi a, as derivadas da série de Taylor para E elevado a menos lambda, que é a segunda parte da equação de baixo. Mas por que você está fazendo a série de Taylor da segunda parte? Isso que eu não estou entendendo. Não Para seria só fazer, da primeira? eu acho que não, porque nós vamos precisar do E elevado a menos lambda embaixo para poder fazer a substituição de E elevado a menos NP. Então, mas você quer mostrar que a distribuição binomial Sim, para P muito menor do que 1, sim. P muito pequeno, e Nzinho muito menor do que Nzão, cai na distribuição de Poisson. Exato. Aí na distribuição de Poisson eu não mandei a foto da segunda parte. Pode mandar? Pode. Na verdade, eu não vi a foto da primeira ainda. Não apareceu aqui para mim. Ué? No... Então, eu sei que o senhor não gosta, mas posso mandar Hum, como é que fala? Pelo WhatsApp, porque o Slack está dando erro pode, aqui. pode. Manda, eu ponho na tela aqui. Não fica chateado, Não não. fico, não. Brincadeira, Pode brincadeira. mandar. Como é que chama mesmo? É física. Eu tô com 3 máquinas ligadas, então me perdoa. Imagina. Ah, tá. Agora eu vou mandar a primeira e a segunda folha. Esse é meio grandinho, né? Eu, assim, eu vou fazer igual eu fiz com os outros colegas que me perguntaram dúvidas. Eu, eu não vou dar a resposta, mas eu vou
Eu ajudo. Não, mas eu acho que a questão é ver se a gente está seguindo um raciocínio, né? Uhum, exatamente. Essa aqui é a segunda parte dele. Chegou alguma coisa aqui. Ah, é o Jardel falando que tá com problema na conexão. É porque aí, só para ser mais claro, eu peguei para mostrar, né? Quando você tem uma demonstração que pede para você desenvolver uma coisa, agora quando mostra a forma no final, aí você dá uma certa análise por similaridade, né? Então você faz a expansão lá na parte da direita da fórmula inicial e da parte da direita da forma que você quer provar, né? Foi por isso que eu fiz a É, expansão eu da. entendi. Então, era isso que eu estava entendendo. E a sugestão que eu ia te dar é a seguinte: em termos de demonstração matemática, eu não faria assim, porque você precisa operar em um para chegar no outro. É, Eu concordo com você que se você fizer isso, você consegue ter uma noção de para onde ir. Às vezes eu também dou uma olhada na expressão que eu quero chegar para saber as características dela, né? Para na direcionar a verdade, minha movimentação. Mas a prova, ela precisa ser partindo do que você tem, indo até onde você quer chegar, sem operar no que você quer chegar, né? aí eu operei no que eu queria chegar, porque Senão, ou então direto de trás para frente. Começa lá onde você quer chegar e vem vindo, porque se ela for ida e volta, e provavelmente é, aí você consegue trazer ela do fim para o começo, mas nunca nos dois ao mesmo tempo, entendeu o que eu quero dizer? não, não, foi feito assim, ó, a parte da direita da fórmula inicial, a parte da direita da fórmula que se quer demonstrar, depois a parte da esquerda da inicial, depois a parte da esquerda que se quer demonstrar. Usando as expansões, né, de Taylor e de Stirling. Na verdade, eu segui o que estava no livro. Isso, Na verdade, isso. o Stirling está lá no anexo, né, no primeiro anexo, que na verdade é só copiar e mudar as variáveis, né, pelo que eu percebi aí. Tá, Desde que você não opere. Estou esperando, você mandou no WhatsApp? Não mandei. recebi também. Não. Oh, sério? Mas eu. Uhum. Peraí. Não está chegando. Ah, eu recebi aqui. Inclusive, eu recebi assim que eu falo, é porque eu tô com dois WhatsApp. Lá na Física e Estatística, Unifal. Aham. Ah, você quer que manda na. Não, tanto faz. Mas eu tô com o grupo aberto aqui, Ah, não chegou nada não para mim. ué, Tenta que mandar no estranho. meu pessoal direto. Sim. É, não tem seu pessoal? É não. Não foi? Eu não tenho pessoal seu. Não, tá no grupo. Se você abrir o grupo e me Ah, procurar, aí peraí, você clica lá. essa aqui é a tristeza. Eu não tenho telefone, qual que é? Pera, Trinta e um, 35, eu vou te 88. chamar então. Pera aí. Porque eu Ah, tô no. Ah, eu sei porque eu não recebi.
Porque eu saí do grupo. Ah. Não vale, porque... Não vale, né? É, Peraí que eu vou te ah, achar aqui no Débora, grupo. Eu vou te achar e eu te chamo. tá. O meu é Eu, 99947. Ah, aqui, ô ó. Thales, Oi. eu fiz uma resolução dessas 5 aqui que tá bem organizada. Se você quiser que eu mostre, Dá 1.5? é. Ô, manda aí. Quer que eu projete? Quer que eu mande? Como é que é? Pai, o professor, o senhor, é o Por seguinte, mim não tem se problema. mandar, o Eric, o que você mandar, eu tenho condições de estudar, né? Se projetar, eu sou lerdo, eu não consigo. Mas tá gravando. Mesmo assim. Muito mais Não, pode, fácil. eu posso fazer as duas coisas também. Espera aí que eu tô tentando arrumar uma coisa aqui. Ô, Gustavo, Oi. eu tava, não sei se você pode prestar atenção agora, você tá fazendo outra coisa aí, né? Não, pode me chamar. Pode Eu falar. tava, eu tava fazendo os exercícios, na, todos na ordem, sabe? Aí no capítulo um comecei do primeiro e tal, fui fazendo. Aí você pediu pra fazer os 5, né? Só que aí eu tenho 1, 2, 3 e 4 também, que ficou bem organizadinho. Você acha que quando eu te mandar eu mando tudo ou mando só o que você pediu? Manda só o que eu pedi. O resto você Ah, usa tá. pra estudar, pra trocar entre vocês, Tá. tá? Porque eu já vou ter que corrigir o de todo mundo mesmo, assim fica mais fácil pra eu Fica saber mais o que eu tô fácil olhando. sistematizar, né? Uhum. É verdade. É ruim, né, quando você está recebendo separado. Mas aí eu acho que chegou, né? Agora. Então, o que eu ia te falar, ô Thales? Você, quando você fez a série de Taylor, deixa eu ver aqui se chegou. Ah, agora chegou. Então deixa eu falar com propriedade antes de começar a falar. Peraí. Vou salvar aqui. Abrir. Tá, eu te mandei pelo WhatsApp um PDF aí tem 1, 2, 3, 4, 5. Do O problema capítulo do WhatsApp é esse, ó, o WhatsApp come a resolução e aí eu não consigo ver. Mas olha só, antes de você olhar lá na resolução, eu estou vendo aqui. Então, por que que você... Essa é a minha pergunta. Eu estou vendo sua solução aqui, tá? Estou aqui na Tá. folha onde você faz a série de Taylor da expansão binomial em P, ok? Sim. Então, se eu estou conseguindo ler porque a resolução está meio baixa, você escreveu assim, né? De fato, pode-se expandir 1 menos P elevado a N. N. Que é lá em cima, a parte direita da equação, tá vendo? Então, mas... Ok, duas coisas. Primeiro que, se não me engano, não é Nzão, né? É Nzão menos Nzinho. O que que você fez com o Nzinho aí? É 1 menos P elevado a N Nzão. é muito maior que N, portanto eu considerei zero. Você... Considerei que N Tá, não faz sentido, que considerar Nzinho, ele é tão pequeno. Eu escrevi assim, ó, tá, para entendi. P, para 1 menos P elevado a Nzão menos Nzinho, como o Nzinho é muito menor que Nzão, Ok, temos 1 menos P elevado a N. perfeito. Agora, por que que você não expandiu P elevado a N vezes 1 menos P elevado a Nzão? Por que que você não expandiu junto o primeiro P? Só o 1 menos P. Porque aí O ele que que te levou a essa fica decisão? difícil fazer a expansão embaixo. Aí no rascunho eu fui fazendo e dá trabalho.
O problema é que você não pode, fazer isso. É porque lá no final do exercício, o P elevado a N, ele vai se juntar com o Nzão elevado a N. E Nzão vezes P elevado a N, o valor dele é o próprio valor do lambda. Aquela lambda é NP, tá vendo? Então aí esse P, como eu já tenho fatorial de N vezes P elevado a N, eu já vou ter NP no final. Aí eu desconsiderei esse NP. No primeiro eu considerei. Aí dá trabalho, né? Então isso que eu estou mandando foi depois de uns rascunhos. Tá. A questão é a seguinte. Então, em termos de formalismo matemático, você não pode fazer isso. Porque a dependência com P, ela é P elevado a N, 1 menos P elevado a Nzão. Aí você fala assim, não, mas eu posso pegar 1 menos P elevado a Nzão, expandir em série, e depois multiplicar essa série por P. Pode. Só que isso só dá certo se a série for infinita. Não existe uma segurança matemática de que se essa série, se é um polinômio finito que está ali, e você multiplica depois pelo P elevado a N, isso vai convergir para a mesma coisa do que a série infinita multiplicada por P elevado a N. Na verdade, ela vai divergir pela série de Taylor, né? Porque você vai continuar assim, pela série de Taylor das derivadas, você vai ter sempre um expoente acima para cada parte da equação, seguindo mais, menos, aí chega num ponto que vai até o infinito, né? Você vai ter P elevado a infinito dividido por infinito fatorial, por exemplo. Aí, como a gente sabe que ela expande ao infinito, aí eu acabei fazendo um aconchambramento aí de pegar 1 menos NP e desconsiderar o resto que aumenta, né? Mas como ele pediu o valor aproximado, eu aceitei esse tipo de coisa. Essa série, o problema dela não é que ela diverge, o problema dela é que o primeiro termo, qual é o primeiro termo dela que é diferente de zero? Essa que é a questão. Você tem que derivar N vezes, porque como ela tem um P, se você não separar o P elevado a N da frente, você tem que derivar N vezes, Nzinho vezes, para derrubar esse N inteiro para fora, e você tem um primeiro termo que é não nulo, né? Que é quando você tiver P elevado a zero, que é 1. Então, assim, tem como fazer derivando, realmente, você falou, vai dar mais trabalho, mas seria o caminho correto. Agora, isso é só metade da história. Depois a gente pode até olhar a solução que o Eric propôs. A outra metade é a aproximação de Stirling da parte fatorial, certo? Essa aproximação de Stirling, lá na página 2, ela foi basicamente cópia do anexo. Não estou falando que também, né? Cópia que eu estou dizendo no sentido de seguir o raciocínio dele lá. Porque o que você fez, agora eu estou vendo a sua solução completa aqui. É o que eu tinha entendido na hora que você explicou. O que você fez foi, você expandiu a binomial, e aí você expandiu a exponencial, e você colocou assim, né, que para lambda, o começo da série da exponencial é igual ao começo da série da binomial, certo? E, portanto, essa parte funcional deve ser a mesma. Foi isso que eu entendi, né? Então, de e elevado a menos lambda é 1 menos lambda, né? Que seria e elevado a menos np. Isso, mesmo. Certo? É porque isso eu só percebi depois, né? Não foi a primeira vista. Mas qual... Então, aí é que tá. Qual é o problema disso?
O problema é que lambda não é necessariamente pequeno. Porque você está fazendo P ser um número muito menor do que 1, mas nzão, a princípio, pode ser um número grande. Ele não tem que ser um número pequeno. Não muito grande, mas fez foi nzão ser muito maior do que nzinho. Então, se você pensar que nzinho é o número seria a parte da amostra, né? Quanto você tem dentro do espaço amostral. Então, você tem o elemento 1, 2, 3. Isso, por exemplo, se eu tivesse 5 sorteios binomiais, pense ainda na binomial, né? Se eu tenho a distribuição binomial de 5 em nzão, 5 é o meu em nzão, então 5 em... Qual é o outro número que tem que ser? Nzão, para que nzão seja muito maior que nzinho. Menos 10 vezes. 5 em 50, vai. Mas eu tirei isso da minha cabeça, eu não sei se 10 vezes é suficiente. Pode ser que para essa aproximação ser válida, de que nzão seja muito maior do que nzinho, talvez tenha que ser 100 vezes maior. De qualquer forma, você está falando em pegar um n que não é uma coisa garantidamente pequena. Ao contrário, é um n que tem uma tendência a ser um número grande para fazer a primeira aproximação valer, que é a de que nzão é muito maior que nzinho. E ao você multiplicar isso por p, que é um número que você quer que seja pequeno, ele também é pequeno, mas não é zero. Então, a princípio, você não tem nenhuma informação que te garanta que NP é nem pequeno nem grande. Não existe uma garantia dentro das hipóteses que você usou para provar. Ele é um número. Mas você estava explicando um número que está indo para zero com um número que está ficando grande. A princípio, ele pode ser um número de tamanho razoável. Razoável o suficiente para você não poder usar que a aproximação da exponencial é 1 menos x, que é o que você fez aí, né? 1 menos NP. Então, esse é o problema. Na verdade, chegar a 1 eu sei menos que numericamente NP é bateu, essencial para a resolução mas do em exercício. termos de... 1 menos P elevado Oi? a N, aproximadamente 1 menos NP, é essencial para resolver o exercício. Sem isso, não dá para resolver, pelo menos até onde eu fui. 1 menos NP, que é 1 menos NP aproximadamente igual a E menos lambda, que também é NP, é essencial para resolver o problema. Aí você parte do princípio de N ser muito menor do que Nzão, e que P é muito menor que 1. Se ele é muito menor que 1, mas ele não pode ser zero, ele é diferente de zero, significa que N nunca pode ser muito grande. Porque N vezes P implica que qualquer que seja o tamanho de N, o máximo que ele vai poder ser, já que P é muito menor que 1, ele vai se tornar um número pequeno. Já que... Então, mas esses números são números inteiros. Então, para nzinho ser muito menor do que nzão, nzinho não pode ser uma fração. Ele tem que ser 1, 2, 3. Então, nzão também não pode ser um número pequeno. Ele tem que ser muito maior do que 1, 2, 3, 4, 5. mas a condição foi que P é muito menor que 1, né? Se P é Sim. muito menor que 1 e for só inteiro, e ele não poder ser menor que 0, ele é 0. Não, mas P é P. Então, P é P. O problema é NP. Certo? Eu entendo o que você está falando. Assim, essa parece que é a chave para você fazer a aproximação. Eu acho que é, sim, porque até se o senhor olhar lá a folha 2, eu até marquei lá que eu peguei n fatorial sobre n menos n fatorial e separei até o nzinho fatorial para poder, porque esse n fatorial sobre n menos n fatorial, com o logaritmo dele, aplicando a expansão de Stirling, você vai chegar num valor em que n fatorial dividido por n menos n fatorial é n elevado a nzinho, que também é essencial para resolver o exercício. Então, cadê nosso estatístico de plantão?
Então, eu mandei minha resolução aí no seu WhatsApp para todos Eu os tô dois. com ela aberta aqui, mas eu não quero mostrar ela ainda. Eu vi o que você fez. Não que você não possa mostrar para os outros, é que eu estou tentando fazer um exercício mental aqui. Essa demonstração você já tinha visto antes, Eric? Ela deve ser comum nos livros de estatística, ou não? Sim, ela é relativamente comum. É claro que em livros E ela mais é feita dessa aprofundados. forma. Então, Sim, mas ela é feita dessa forma que você fez? é. É porque eu estou olhando aqui, ó, 1 menos p Dessa elevado a forma. n menos n, que aproximadamente é Porque, elevado a menos np, foi a mesma coisa que eu cheguei, né? O dele está muito mais elegante, claro, sim, mas eu saí aqui na força bruta, né? Por exemplo, 1 é, menos p elevado a n menos nzinho, eu já desconsiderei nzinho e coloquei apenas 1 menos p elevado a n, que vai dar aproximadamente igual a e elevado a menos lambda. Que na verdade, como a gente verifica que lambda é NP, fica igual a NP em cima. Logo, 1 sim. menos NP elevado a N é E elevado a menos NP, que é E elevado a menos lambda, que já é a parte direita tanto da expressão inicial quanto da expressão a ser provada. Né? Aí eu fiquei animado quando chegou nessa parte. É Mas porque você. qual Ficou que é o animado? incômodo aí, Gustavo? O incômodo é o seguinte: tem uma outra forma de fazer. Eu não concordo muito com, com essa ideia de você trabalhar dos dois lados da expressão para mostrar que elas são semelhantes. Vou projetar a sua solução, porque ela foi igual à do. Peraí, que eu não estou olhando para a nossa tela. Ela foi igual à do Thales, então. O dele está muito mais elegante, eu insisto. Você abriu aí o PDF dele? Não, a resolução dele está mais sucinta. Ao invés dele usar a série de Taylor, ele usou de McLaurin, né? Quando você estuda a série de Taylor, também estuda a série de McLaurin. E ela ficou muito mais elegante do que a de Taylor. Mas são primas, São primos. são parentes. É porque é o seguinte, talvez pela questão matemática, eu poderia ter feito um produto de funções, né? Pegar, por exemplo, Pn é uma função, 1 menos p elevado a n menos n outra função, aí você trabalha como se fosse funções, aí trabalhar independentemente as funções, você entra naquela regra inicial, né? E o produto das funções é o produto dos valores das funções, assim por diante. Ó, estamos aqui, né? Vocês estão vendo bem aí? Quer que eu aumente mais um pouco? Às vezes, na hora de projetar, o tamanho não fica Não, dá pra ver. bom. Dá para ver bem? Dá. Ok. Então, a gente está aqui no exercício 5 e a ideia é semelhante, né? Então, o Eric também atuou dos dois lados. Primeiro ele fez a parte fatorial, com a aproximação de Stirling, que eu não vejo problema algum, está muito bem feito, né? A ideia é essa mesmo. E a segunda parte, que seria a expressão da direita, a menos desse p elevado a n, que realmente eu entendo que ele é um problema aqui, né? Mas tem que ter alguma evidência de que vai dar certo. Eu não sei se talvez a gente possa fazer depois uma prova por absurdo, mostrando que não tem como não ser, mas enfim. Olha Porque a só. derivada dele vai ser chata, você vai ter que aplicar ali na derivada, né? Você tem um produto dela, aí é muito chato, você tem que separar uma da outra, vai dar sei lá, eu comecei a fazer o rascunho dele, tinha dado mais de uma página sem ainda chegar no final, mas aí foi questão de economia mesmo. Coisa de aluno, né? Não, tudo bem. Mas olha só. Pegar isso aqui, né, e aí expandir. Então ele expandiu em torno de zero, que é o que eu faria também.
E aí você chega, esse é conhecido, né? É a aproximação do binômio pequeno. Então, 1 menos qualquer coisa, mais ou menos, né? Qualquer coisa elevado a um número grande é aproximadamente 1 menos, você derruba o expoente, né? Então, basicamente, isso aqui é a demonstração da aproximação binomial pequena, para binômios pequenos. E aí vocês fazem a mesma coisa, vocês dois fizeram pelo jeito, fizeram a mesma coisa de dar o mesmo tratamento para exponencial. Então agora quando você faz isso no exponencial, de fato, para que esse expoente aqui seja pequeno, você tem 1 menos x, e aí a exponencial de menos np, que é o lambda, é 1 menos np. E, portanto, essas coisas são, se esse lado, se isso aqui é aproximadamente isso, né? E isso aqui é aproximadamente isso, então isso é aproximadamente isso. Ok. Esse aqui, eu não tenho problemas nenhum com essa suposição. Porque quando você faz isso, para esse n cair, esse n ele pode ser qualquer coisa. A única coisa que você está exigindo é que p seja pequeno. Já não é verdade nesse caso aqui. Nesse caso aqui, para você fazer essa aproximação, você não aproximou em x, então você está exigindo que np seja pequeno, e não somente p. Porque, no fundo, a série de 1 menos p elevado a n é diferente da série de e elevado a menos np. Vocês concordam comigo? A série infinita. As séries infinitas são diferentes. A gente não pode fazer isso considerando que p é muito menor que 1? Então, mas a questão é quanto muito menor. A questão também, ali na teoria, desculpa, fala assim que quando você chega a uma grande quantidade de partículas, a um n muito grande, você pode já utilizar como se o sistema fosse para equações contínuas. Sim, com certeza. Inclusive, isso aqui, para n grande, tem outro limite, né? Eu não estou falando de n's absurdamente grandes. A questão é, esta linha, ela é válida quando np é pequeno. E não existe nas hipóteses, você tem que fazer essa hipótese, então. Você tem que voltar lá no começo. Se você quer usar isso, não tem importância. Mas você tem que voltar lá no começo e dizer assim, minhas hipóteses são, p é muito menor que 1, nzão é muito maior que nzinho, e np é muito menor que 1. Então não só p é muito menor do que 1, como np também tem que ser muito menor do que 1. Não, se você colocar essa hipótese... Isso não é verdade, não. NP não é muito menor que 1, não. Exato, não é. E é por isso que não pode mas usar não isso precisa ser, não precisa ser. Essa expansão de exponencial de menos x vale para todo x. Ela não é para x pequeno. Claro que é. Para todo x, só se a série for infinita. Sim, por isso é exatamente igual a uma expansão infinita. Mas é aproximadamente igual a uma função truncada para todo x. Não. A questão é o aproximado quanto? Eu estou errando por 1% ou por 80%? Mas eu imaginei que a série de Taylor, ela dava uma expansão infinita. Sim, ela sempre dá. O que a gente está ignorando é o seguinte, ó. Então, por isso que eu tô, o formalismo é o seguinte, ó. A série ela é infinita quando a função ela é analítica, certo? E essas duas são, tudo bem. Ela é analítica em todos os pontos aqui. Acontece que quando eu trunco da seguinte forma, por exemplo, aqui é 1 menos x mais um resto de ordem x². Aí eu teria um sinal de igual. Para jogar o sinal de igual e ficar com aproximado, eu tenho que garantir que este resto de ordem x², que eu estou jogando fora, que está invisível aqui, é menor do que o que está aqui na frente. Então, a aproximação é feita em cima de uma hipótese que o resto, que eu estou desprezando com o truncamento, ele não, dentro de uma certa margem, ele é menor do que o que sobrou aqui. E o que sobrou aqui é NP. 1 menos NP. Entendeu? Então, isso aqui, não é verdade que isso aqui, lógico, beleza, é aproximado para qualquer valor de x. Sim, mas aproximado eu estou errando quanto? O meu resto é quanto? Porque eu estou errando pelo resto. Se P é muito menor que 1 menos NP, pela definição, não pode dar negativo.
Não, não pode, mas não estou falando em dar Então, negativo. você não pode dar negativo, ele vai dar positivo e a tendência é ser um número menor, um número pequeno, como você está Então, pedindo. NP, aí é que tá. Mas por que que não pode ser 0? Por que que NP não pode ser 1? A Tem nada condição proibindo de isso. W dá que se P for muito menor que 1, W tem que ser diferente de zero. Ele só tem que ser aproximadamente igual a zero. Ele só é diferente de zero quando o N é muito menor que Nzão, que é a condição do problema. O problema deu essa Olha lá, condição. vocês estão perdendo o ponto. Eu vou falar para vocês. Assim. Eu não sei se vocês viram essa solução num livro ou se vocês viram em outro lugar para se inspirar, mas assim, tem outra forma de fazer que é matematicamente sólida. Isso aqui não é. E eu falo para vocês qual é a forma sólida. Vou contar o segredinho. Como que a gente aprende em cálculo 1 que eu posso escrever e elevado a x? Eu não posso escrever e elevado a x como um limite? Eu ligo a minha lousa, peraí. Vou ligar minha lousa mágica. Estou ouvindo vocês dessa vez. Eu tirei o microfone, peraí. Bom, enfim, enquanto eu monto a lousa aqui, a questão é, esse passo aqui não pode. A não ser que você volte e acrescente uma hipótese de que NP é pequeno. E como o próprio Eric falou, isso não é uma hipótese realista. Para você usar a distribuição de Poisson, NP não precisa ser um número muito menor do que 1, não. Então, o que está acontecendo aí? Vamos ver se eu consigo convencer vocês, hein? Se eu conseguir convencer vocês de que não pode fazer essa expressão, de que não pode fazer essa aproximação que está aí, eu já vou ficar feliz. Mesmo que eu não consiga convencer vocês da minha solução. Você está falando que a hipótese a ser colocada é que NP é muito menor que 1 também? Não, eu estou falando que você só pode usar isso se você garantir que NP é muito menor que 1. E você pode usar isso como hipótese, porque no momento que você chega à resposta, se deu certo a prova, ele por si mesmo já está provado, né? Mas não deu certo a prova. Vocês estão com a ilusão que deu certo, mas não deu certo. Eu vou mostrar para vocês, olha só. Deixa eu voltar aqui, eu vou parar de compartilhar essa tela e vou compartilhar uma lousa mágica aqui com vocês. A questão, então, é que nós não podemos fazer a série de Taylor da expansão de E elevado a menos lambda para se chegar à conclusão de que 1 menos P elevado a N é aproximadamente igual a 1 menos NP? Exato. Exato. Vocês vão ver minha tela. Calma. Se aplicar o binômio de Newton aí, dá para provar, não dá? Peraí, eu tenho um outro caminho, peraí que eu não sei. Aí você me fala se é o mesmo que você pensou. Eu vou testar para ver se o binômio de Newton resolve esse. Vocês estão vendo a minha tela? Não. Agora sim. Agora sim? Ok. Como que a gente aprende em cálculo? Bom, primeiro vamos anotar onde vocês chegaram, né? Vocês chegaram nisso aqui, ó. O objetivo é, eu tenho... Deixa eu pegar minha caneta aqui. Eu tenho 1 menos P elevado a N. Ok? Aí, isso aqui você já aproximou que Nzão é muito maior do que Nzinho, não é verdade? Certo? Sim. Vocês estão me ouvindo? Eu preciso de um feedback para saber se vocês estão me ouvindo ou se a minha internet caiu. Sim. Ok. Então vamos lembrar lá do cálculo que eu posso ter a função e elevado a x definida da seguinte forma. E elevado a x é o limite de n tendendo a infinito de 1 mais x sobre n elevado a n. Lembraram disso? Volta aqui. Sim. E multiplica em cima e embaixo por n. E toma o limite de n para infinito.
Isso aqui é E elevado a menos NP. Acabou. Até arrepiei. Olha só. Pera. Isso aqui já está no limite. Você não precisa fazer aquele outro passo. Multipliquei aqui em cima e embaixo por n. Eu posso fazer isso porque n não é zero, certo? Então eu fiquei com o quê? Com 1 menos np sobre n elevado a n. Chama isso aqui de lambda, certo? Então isso aqui é 1 menos lambda sobre n elevado a n, que é exatamente o que está aqui dentro. E a minha hipótese é de que n é muito grande. Então aqui entra a aproximação. Certo? Se n não é infinito, mas como n é muito grande, então isso aqui está tendendo para e elevado a menos lambda. E eu não preciso fazer aquela série que não é necessariamente verdade. Isso aqui só é verdade para lambda muito menor que 1. E você pode pôr isso na calculadora e verificar. Enquanto que aqui eu não fiz nenhuma hipótese sobre o tamanho de NP. Eu fiz a hipótese sobre P ser pequeno, para poder expandir. Aliás, eu nem expandi, né? Eu tinha P elevado a N antes, não é isso? E aí, deu ou não? Tô sentindo um silêncio constrangedor. Não, estou pensando. Eu tinha feito assim na minha solução, por isso que eu estou falando. Aí o menos que está aí dentro do parênteses, ele é sempre o sinal que acompanha o expoente, então, dessa definição. É porque ele é o sinal, sim, porque ele acompanha o x, né? Então se aqui é menos, aqui tem menos também, menos com mais fica menos dentro do parênteses, isso. Não, mas quando n tende a infinito, ele já não justifica a expansão de Taylor? É que não está indo para infinito, lembra? Nossa aproximação é de que n é muito grande. O próprio limite, você parte do pressuposto que ele vai para infinito. Aí, certo. Como você chega a esse pressuposto que ele vai para o infinito, isso por si só já justifica a série de Taylor, não? Não, porque olha só, é o contrário. Se n é grande, mesmo que p seja pequeno, em algum momento lambda deixa de ser pequeno. E aí eu não posso usar isso. Aí isso aqui fica errado. Que não é verdade. A minha hipótese é de que nzão é muito maior que nzinho e p é muito menor que 1. Nzão ser muito maior que nzinho garante que n é grande. Então eu estou fazendo uma aproximação. Aliás, eu fiz duas, né? Porque aqui em cima eu tinha um menos n, como vocês fizeram. Então, beleza. Nzão menos nzinho é aproximadamente nzão. Ok. E por causa disso, eu estou falando assim. N é grande o suficiente para que eu considere que eu tenho esse limite aqui de forma parcial. Por isso que eu ponho um sinal de aproximado aqui. Eu não fiz o limite de n indo para infinito. Não é isso que eu fiz. Então, se eu fizesse, seria um sinal de igual. Aqui. Mas não foi isso que eu fiz. Então, ele é só aproximado. Mas, daqui para cá, não existe nenhuma exigência sobre o tamanho de lambda. Existe uma exigência sobre o tamanho de n. Entendeu? E por que isso é verdade? Porque aqui, ó, o que importa para essa... você fala assim, quando que n é grande, né? N é grande com relação a quem? N é grande com relação a x. Nesse limite. São esses dois números que estão sendo comparados. Quando o n vai para infinito, esse número aqui tem que ir para zero, enquanto que essa coisa toda, 1 mais esse número que vai para zero elevado a n, isso aqui não vai para zero, isso converge para exponencial, certo? Essa que é a ideia. Converge uniformemente ainda. Então, o que está acontecendo aqui é que eu estou falando que n é maior que x. E beleza, isso é verdade, porque x é np, e na verdade meu x tem uma dependência com n também, e p eu já falei que é menor que 1. Então, vocês entenderam? No fundo eu tenho que esse número aqui ele é pequeno,
de qualquer maneira, porque esse x contém um n dentro dele, que cancelaria com esse n de baixo para qualquer valor, e está garantido que é menor do que 1. Então eu posso usar essa aproximação. Deu a mesma coisa que o de vocês. Só que eu estou falando é que eu não precisei usar isso, porque isso vem da série de Taylor, e essa expansão, ela é 1 elevado a x, é absurdamente igual, né? Absolutamente igual a 1 mais x quadrado sobre 2 fatorial, que eu vou aproximar por um resto de ordem x quadrado. Então, para poder pôr esse sinal de igual aqui, eu tenho que garantir que isso aqui é pequeno. Igual não, aproximado, né? Para trocar esse sinal aqui. Peraí. Não, mas esse não é a própria série? Porque a partir do... Essa é a série. É. Só que para truncá-la, para jogar isso aqui fora e escrever que isso aqui é aproximadamente 1 mais x, eu preciso garantir que este termo de ordem x quadrado que eu estou jogando fora, ele é menor, ou até muito menor, né? Mas, sei lá, de qualquer forma ele tem que ser menor que 1 mais x. O senhor deu uma olhada lá na primeira folha, quando chega na série de Taylor da primeira parte, n ao quadrado, p quadrado, menos n, p quadrado, sobre fatorial de 2, eu coloco uma setinha dizendo, é 0, pois p é muito menor que 1. Como o p mas faz dentro parte não da tem equação, ele zera lá em cima. Então, mas não tem p, né? Ó, cadê a sua solução? Não nessa. Não nessa. Na expansão de 1 menos p elevado a n. Na expansão de 1 menos p elevado a n, lá em cima, pelo valor de p ser pequeno, você garante que ele está muito menor que 1, você garante que dá 0, né? Sim, tende a 0, quer dizer. Não, aqui tá certo. O que eu estou te falando é aqui. Vocês expandiram isso para mostrar que era semelhante, certo? Então, o que vocês... Vou pegar uma outra folha aqui. O que vocês fizeram foi isso aqui, ó. Só para dizer que a gente está falando da mesma coisa. Vocês disseram assim, ó. 1 menos p elevado a n é aproximadamente 1 menos np. Eu expandi em série. Vocês disseram e elevado a menos np é aproximadamente 1 menos np, porque eu expandi em série. Acontece que para essa aproximação ser válida, basta que p seja muito menor que 1. Para essa aproximação ser válida, np tem que ser muito menor que 1. Então você está impondo uma restrição sobre n, sobre o produto np, e portanto sobre n, que não estava nas hipóteses iniciais. As hipóteses iniciais eram de que n é muito maior que n e p é muito menor que 1. Então, você quer fazer assim? Ok. Só que a justificativa é que este produto tem que ser muito menor que 1, o que não é razoável para muitos casos onde eu posso aplicar praticamente, de forma prática, eu quero dizer, a distribuição de Poisson. NP pode ser um número apreciável, ele não precisa ser muito menor que 1. E a explicação para isso é porque não é esse o caminho. Eu preciso chegar daqui aqui tem que existir um caminho para chegar daqui aqui que não exija que NP seja pequeno como um todo. Esse caminho exige. E se não existisse, aí é que tá, é uma questão de completude. Se não existisse nenhum caminho daqui para cá onde NP possa ser um número razoável, da ordem de 1, menor que 1, como você falou, porque isso aqui não pode ser negativo, menor que 1, mas da ordem de 1, se não existir esse caminho, quer dizer que provavelmente isso aqui tinha que ser verdade, e aí a estatística ia dizer para mim, eu só posso usar a distribuição de Poisson quando lambda for um número muito menor que 1. Mas isso aqui não existe. Eu posso usar a distribuição de Poisson para um número razoável, que não está aqui dentro. O que me indica que tem que existir um caminho matemático daqui para cá que não impõe essa restrição. E se eu mostrar um caminho daqui para cá que não imponha, pelo menos um, eu provo isso. E é o que eu fiz aqui. Existe um caminho para ir daqui para a exponencial.
Basta você multiplicar por n em cima e embaixo, lembrar desse limite e vir daqui para cá pela aproximação desse limite, dizendo que, ok, P é um número muito pequeno, portanto, se eu tomar n grande, esse limite me garante que desde que essa fração seja pequena, isso aqui tem que tender para exponencial. Então, daqui para cá, eu não precisei impor que NP seja pequeno. Eu só usei as duas hipóteses originais, N grande e P pequeno. Mas eu estava olhando aqui, a fórmula de W, N fatorial sobre Nzinho fatorial, tudo, considerando as duas condições, que P é muito menor que 1 e N é muito menor, Nzinho é muito menor que N, quando você aplica na fórmula, você chega à conclusão que NP é muito pequeno. Não tem jeito de ser de outra maneira. Quando você volta lá na fórmula e utiliza P muito menor que 1 e N muito menor que N, NP é muito menor que 1. É a condição da própria existência da fórmula. Deixa eu ver. Você está falando da binomial. Não, lá em cima, WN mesmo. A fórmula que foi dada, né? Isso, Ele. é a distribuição binomial. Isso. Sim. Wzão de Nzinho. É. Uhum. Antes de fazer qualquer aproximação. Olha só, se a gente aplica que Nzão é muito maior que N, então nós já vamos tirar, embaixo já vai ser fatorial de Nzão. Certo. Por um número muito pequeno. E aí a gente tem P muito menor que 1, 1 menos P muito menor que 1 dá 1, elevado a N menos N dá 1. Aí fica Pn. O que vai dar, na verdade, é fatorial de N vezes Pn dividido por Nzinho, que é muito menor que N. Também é fatorial de N. Aí a fórmula vai ser Pn dividido por um número muito pequeno. Não, tudo bem. Você está terminando a Aí demonstração. Okay. Mas nesse caso, só de aplicar as condições, você já consegue perceber que NP é muito menor que 1, ou seja, é um número muito pequeno. Não é verdade. A gente consegue usar essa distribuição. É isso tá. que eu tô... Entendi. Eu entendo o que você quer dizer. Quando você opera ela, você tem essa sensação. Mas eu posso ter um lambda, por exemplo, o que é muito menor que 1 para você, né? Vamos pegar uma calculadora aqui. Eu vou mostrar para vocês o que eu quero dizer. Vocês não estão vendo minha calculadora ainda. Peraí que eu tenho que mudar aqui. Eu vou fazer... Alô? Ficou... Oi, tô ouvindo. Oi. Tá. Eu fiz aqui, né? Eu fiz, por exemplo, e elevado a menos 0,1. Eu estou supondo que lambda é 1/10, 0,1. Certo? Então, isso dá 0,90. 0,90, 0,4. Né? Aí, isso não tem... Deixa eu mostrar minha calculadora. Eu achei que eu tinha colocado, já não coloquei. Peraí. Vamos mostrar a tela toda aqui. Espera que eu tô com muita janela aberta, tá ficando lento aqui. Vou trocar para a tela inteira. Que assim vocês conseguem ver também a minha calculadora. Então, o que a gente está tentando mostrar aqui, né? Ó, vamos supor assim, ó. Vamos supor que lambda, né? Lambda seja
Vamos supor que lambda seja 0,1. Deixa eu ver. Então, se eu fizer aqui, ó. Vamos fazer assim. Eu vou anotar aqui. Vou anotar aqui embaixo. Vamos pegar uma folha aqui. Vamos fazer um teste numérico, tá? Eu gosto de fazer testes numéricos. Pode ser aqui. Eu vou supor que P é 0,01 e N seja 10. Nem estou dizendo aqui que 10 é muito maior, porque para mim, para isso aqui ser muito maior que Nzinho, eu teria que estar falando em Nzinho igual a 1. Se eu falar em Nzinho igual a 2, eu já não acho que é muito maior, mas tudo bem. Então, é um teste, tá? Portanto, NP é 0,1. Então, vamos comparar as duas expressões. E vamos ver qual que é a diferença entre elas. Então, quanto que é 1 menos P elevado a N? Então, a gente está falando de 1 menos P é 0,99 elevado a 10. Eu acho que a minha calculadora nem vai dar conta de fazer isso aqui. Dá um número muito próximo de 1 mesmo. 0,99 elevado a 10. Até que não. É o contrário, é menor que 1, né? É menor que 1. Ele tem que diminuir. Pronto. Então, deu 0,904,38. 0,904,38. Ok? Agora, vamos fazer E elevado a lambda. E elevado, perdão, a menos lambda. Tá? E elevado a menos lambda. Tem que dar igual, não tem? E eu falo para vocês que dá. Ó, lambda é 0,1. Eu já fiz a conta aqui em cima. Ó. Olha quanto dá. 0,904,83. Só mudou lá no final. Então, deu 0,904,83. Por coincidência, 38 e 33. Mas o importante é isso aqui. Ó. A diferença está na quarta casa decimal. Ou seja, é uma diferença de 1 em 10 mil. Eu considero essa aproximação bem sucedida. Certo? Você não considera também? Essa aproximação bem sucedida? Ok. Sim. Só que, aí é que tá. Quanto que é E... Deixa eu ver o que eu faço aqui. Isso aqui tá ok. Então isso aqui mostra que o meu NP não precisa ser um número muito menor que 1, porque 0,1 não é um número muito menor que 1. É menor que 1, mas eu não considero muito menor, né? 10% está no limite do muito menor. Se eu colocar aqui, então, que E elevado a menos lambda é aproximadamente 1 menos lambda, então, quanto que dá isso aqui? 1 menos 0,1, 0,9, redondo, certo? Dá uma olhada. Olha como isso é igual a isso, numericamente falando, isso aqui, essa expressão, está muito mais perto de E a menos lambda do que de 1 menos lambda. A gente está falando de um erro que é de uma ordem de magnitude maior. Um era de 1 em 10 mil, o outro é de 1 em 1000. Você fala, professor, beleza, é 1 em 1000. É 1 em 1000, porque NP é 0,1. Se eu tivesse colocado NP igual a 0,2, seria diferente. Esses caras sempre vão ser mais próximos entre eles do que esse desse. Porque isso aqui faz uma outra hipótese de que lambda tem que ser pequeno. Enquanto que não é verdade. Eu não preciso dessa hipótese para isso ser igual a isso. Vocês entendem? Ó, esse cara é mais perto desse do que desse. Sendo que a gente disse que isso aqui devia ser igual, mas não é. Essa aproximação não vale. Isso é parecido com isso, fato. Essa é a alma da demonstração. Isso não é necessariamente parecido com isso. Vai ser quando o NP for muito menor que 1. Mas não é verdade só impondo isso e impondo isso.
esse cara sempre vai estar mais longe. Porque esse Certo. caminho não é o caminho. Eu consegui convencer? Eu não sei. Se eu não conseguir, eu não quero que vocês concordem. Porque eu tenho outras formas de mostrar isso ainda. Não, professor, a questão é a seguinte. Entendi. O senhor considera que o nosso raciocínio é suficiente ou não? Não. Porque aí, Não o que eu porque fiz? vocês usaram, mas eu quero que vocês entendam por quê. Porque não é uma questão Não, eu de entendi, gosto. mas Eu tô olha só tentando o que eu justificar fiz, então. matematicamente. Eu vou trocar essa parte de cima para chegar a e elevado a menos lambda sobre 1 menos e, exatamente só por e elevado a lambda é igual ao limite de n tendendo ao infinito, 1 menos lambda sobre n elevado a n, que é e elevado a menos lambda, que é aproximadamente igual a 1 menos lambda. Ou seja, isso Sim. está aí. É, Porque até não mas vai eu quero ter, que não você vai ter entenda. condições de ser diferente em relação a isso, porque eu vou tirar a expansão de Taylor e colocar o limite. Pode ser? Sim, pode ser, mas eu quero Porque que você eu entenda por quê. compreendi isso e ele é muito mais fácil mesmo. Você vai direto para a definição, né? Mas eu queria que vocês também entendessem por que, que o outro está errado. Não, eu compreendi, professor. Vou ser bem sincero. Eu compreendi. Esse é muito melhor que aquele. E realmente não tem como provar para todos os casos. E eu me satisfiz com um momento em que, provando os dois lados direito, eu considerei que ele estava certo, por similaridade, sabe? Comparação. Foi isso. Uhum. Para ser sincero, numa outra disciplina, nas contas, algumas vezes eu fazia por comparação, escrevia. Em comparação com o lado direito da fórmula de cima, com o lado direito da fórmula de baixo. Mas aí eu compreendi a parte matemática, tranquilo. Tá bom. E você, Eric? Você ficou satisfeito com a minha explicação? Ou Sim, não, o que tá você fez está cabeludo correto. ainda? Hã? O que você fez está correto. Eu queria só compartilhar com vocês, se vocês não estão convencidos, não tem problema. Eu peço que, como bons cientistas, vocês vão e se convençam de uma forma ou de outra, ou que eu estou certo ou que eu estou errado. Mas eu queria plantar a sementinha de que, ao fazer essa expansão, você exigiu uma condição, você impôs uma hipótese que não estava nas hipóteses originais. E aí, colocando valores, eu espero que talvez fique mais claro que, de fato, 1 menos p elevado a n é aproximadamente e elevado a menos np. Mas esse é aproximadamente esse, mas esse não é aproximadamente esse, que é o resultado dos primeiros termos da série de Taylor da exponencial. Justamente porque a gente não precisa impor uma nova hipótese. Ele pode ser igual. Se eu vier aqui pegar P igual a 1 milésimo, que NP vai ficar 0,01, aí beleza, isso aqui vai ficar igual. Mas este sempre vai estar mais perto de e elevado a menos lambda, esse binômio. Sempre vai estar mais perto disso do que disso. Porque isso aqui requer uma imposição mais forte em cima do tamanho de NP do que eu estou disposto a fazer no enunciado. E isso deveria ser a sementinha, deveria ser a pulga atrás da orelha para deixar vocês na dúvida de que eu não posso fazer isso e dizer, se isso aqui é isso, então isso é igual a isso. Até porque existem, por essa lógica, se eu achar uma outra função, que não é nem essa e nem essa, mas que os dois primeiros termos da série também são 1 menos x, também deveria ser igual, não? E não existe nenhuma relação de unicidade que diga que se os dois primeiros termos da expansão de Taylor são iguais, as funções têm que ser iguais. Eu posso achar um contra-exemplo. Se vocês me derem uma horinha para pensar, eu volto com uma função, pelo menos, talvez mais, que os dois primeiros termos sejam 1 menos NP. E aí vocês vão ter que aceitar também que esse cara, eu posso trocar ele pela exponencial ou pela outra função que eu vou trazer, que eu vou tirar da cartola. Entendeu? O que não é verdade.
Porque isso aqui tende a isso, não a outra coisa. Certo. Professor, eu vou colocar aqui por definição de limite, E elevado a lambda, o limite dele vai fornecer 1 menos lambda. O limite do quê? De E elevado a lambda. Para lambda pequeno. No limite de lambda indo a zero, isso é verdade. Mas de N tendendo a infinito, como o senhor escreveu. Não, pera, então você está falando do quê? Eu estou mostrando na tela. Você está falando disso aqui? Estou falando E lá elevado de a cima, menos lá lambda? direito. E elevado a x. Aqui. Aí Esse limite aqui aí eu tô faz falando parte do que, cálculo. sim, aí esse aí é o limite por definição, né? Por definição. Então, esse limite por definição, ele já... Qualquer que seja x... Oi? Pois é, pela definição, ele já me dá como resposta que o limite dele já dá 1 menos lambda, né? A resolução dele dá 1 menos lambda. Aqui? Quando eu uso menos lambda, aí eu tô considerando... Menos lambda sobre n fica aqui. Exato. Aí, menos lambda sobre n, a própria definição desse limite, né, retornando, ele já me dá como resposta 1 menos lambda. Né? E elevado a menos lambda, é isso? Ou 1 menos lambda mesmo, que você quer dizer? Não, o E elevado a menos lambda, o limite dele, considerando que ele é igual ao limite do que o senhor escreveu aí, já que se a gente pode substituir o x por menos lambda, aí vai ficar 1 menos lambda sobre n elevado a n. O desenvolvimento dele dá 1 menos lambda, né? Certo. É isso. É isso que eu tô... Não dá. Não dá, não? Isso aqui desce. Não pode dar. Eu não desenvolvi isso. Ó. Quer ver? Você está dizendo o seguinte, se eu pegar e elevado a menos lambda e dizer que isso aqui é o limite, né, de n tendendo a infinito, de 1 menos lambda sobre n elevado a n, certo? É isso aqui? Tá. Como é que você desenvolve isso aqui? Você tem que desenvolver antes de fazer o limite. Então você não pode fazer nenhuma suposição do tamanho de n ainda. Porque a hora que você tomar o limite, acabou. Então você não pode baixar o n aqui e cortar. Você só pode baixar o n e cortar para n pequeno. Desculpa, para lambda sobre n pequeno. O que, ok, por causa do p a gente sabe. Mas aqui eu não estou olhando para o p. Eu estou olhando só para o n. Então, não tem como sair daqui sem fazer a outra suposição forte que a gente não quer fazer. Ok? Assim, a gente não quer fazer, tudo bem. Eu entendo. Não, eu quero... Eu nunca vou exigir que vocês acreditem em mim. Isso aqui é um curso de ciência. Minha função como professor é plantar a semente da dúvida. Vocês têm que se convencerem. Eu não convenço vocês. Eu apresento argumentos. Mas digamos que o senhor... Pode me chamar de você. Pode me chamar de você, por favor. Imagina que a gente entregasse esse exercício dessa forma. Eu não daria errado. Eu não daria errado. Se fosse numa prova, se fosse numa prova, eu não poderia dar 100% certo. E já aconteceu. E sabe por que já aconteceu? Eu vou contar para vocês. Enfim, esse livro é um clássico, tá? E se você for no Google, você acha o solucionário desse livro até em inglês. Porque esse livro tem tradução para o inglês. Ele existe fora também, né? Apesar de ser brasileiro. E muitas soluções fazem assim. Muitas fazem essa expansão dupla que vocês fizeram. Uma pessoa fez e propagou para frente. Mas é porque é meio lógico. Não estou falando que vocês olharam a solução. Mas é meio lógico fazer assim. É uma coisa que a gente usa na nossa prática.
Não, a gente usa a nossa prática, né? Vou olhar a expansão de Taylor e tal. É um caminho que a gente tenta. E aí, quando a gente chega na resposta, a gente se satisfaz e fala assim, bateu, uhul, né? Mas não, este caminho, ele tem toda essa discussão que a gente fez sobre ele impor algo que é forte demais. Dou prova e tem gente, né, quando era curso presencial, dou provinha escrita, a pessoa senta e resolve desse jeito, isso já aconteceu, resolve expandindo em série, dizendo que tem que ser 1 menos NP, por isso que é exponencial. E aí eu não posso dar 100% certo, já deu rolo, já deu aluno que bateu boca comigo, enfim. Estou fazendo isso há um tempo já. Mas essa é uma solução mais formal, vamos dizer assim. E não é uma questão de a outra ser possível também. Você quer fazer a outra? Você pode. Você pode. Porque foi sempre meu argumento na hora de corrigir isso em prova. Você quer fazer pelo outro caminho? Você pode. Desde que você perceba a imposição extra que você está colocando em cima de NP ao fazer isso aqui e escreva como parte da solução. Você, que está ali demonstrando isso, você coloca: estou acrescentando a hipótese de que NP também tem que ser muito menor do que 1. Ok, 100% certo, eu vou lá, certinho para você. Você chegou, o caminho que você fez justifica o amplo uso da distribuição de Poisson? Não. Não justifica, porque eu posso te dar contra-exemplos numéricos onde NP não é muito menor que 1, como eu mostrei agora aqui, e que a expressão de Poisson ainda é válida, a distribuição de Poisson ainda funciona. Então, o caminho percorrido seu não justifica toda a abrangência da distribuição de Poisson. Essa é a história. Porque existe um caminho que justifica, que é diferente. Então, é só uma questão disso. Notar que, para fazer isso aqui, eu estou impondo algo que não estava no enunciado. E se você notasse isso numa prova e escrevesse, eu notei, mas eu não sei outro caminho. Então, para vir daqui para cá, eu vou ter que fazer que NP é muito menor que 1. Beleza, 100% certo. Porque é isso que conta. Entendeu? Mas eu daria, sei lá, 95% da questão. Bom, a primeira parte da expansão está certa, né? Considerando o N Sim. muito menor, o Nzinho muito menor que Nzão, né? Uhum. Aí a segunda parte, que é do E elevado a menos lambda, é que tem que ser usado o limite, né? Você não pode expandir. Então, aí é que tá. Você não pode ir na resposta e massagear a resposta. Isso dá rolo. E não é só nesse problema. Isso dá rolo. Eu nunca vou esquecer minha primeira nota baixa na faculdade. Vou falar isso, tá gravando, hein? Minha primeira nota baixa da faculdade foi no primeiro semestre. Eu tinha uma matéria que era métodos matemáticos. No primeiro semestre de faculdade. Que começou bem assim. O que é uma prova matemática? Aí a gente aprende prova por indução, prova por absurdo. Né? A gente aprende várias formas de provar as coisas. O que é fazer uma prova aí de volta, porque é C e somente C, né? E a minha primeira prova da faculdade, por coincidência, a primeira data de prova foi dessa matéria. Eu fui mal pra caramba, eu devo ter tirado 2 e alguma coisa, se não me falha a memória, na primeira prova. E eu caí nisso, o professor me chamou e falou assim: você não entendeu o espírito da coisa, você nunca trabalha na hipótese e na tese ao mesmo tempo. Você começa de um lado para chegar no outro. Você não faz você não trabalha nos dois para chegar no mesmo. Se não vira aquelas provas que as pessoas fazem pelo WhatsApp, que ficou famoso assim. Você começa, põe um número de um lado, põe um número do outro, some e divide, passa para o outro lado, de repente você chega em 1 igual a 0. Você chega numa contradição. Claro que o nosso exemplo aqui não é esse absurdo. Mas pode acontecer. E normalmente acontece quando você trabalha nos dois lados do sinal de igual. Você começa de uma expressão
e vem trabalhando, e aí você faz algum movimento injustificado de uma expressão para outra, você divide por algo que poderia ser zero, sem saber que poderia ser zero, por exemplo. Ou, nesse caso aqui, você adota uma expansão que não é necessariamente verdade, dadas as hipóteses do problema, mas enfim. Comece sempre de um lado para chegar no outro. E é válido, porque como é um sinal de igual, ela é C e somente C. Isso é igual a isso, assim como isso é igual a isso. Então, é válido partir da resposta também. Tem como fazer, tá? Eu lembro de um aluno que fez. Tem como você pegar esse cara aqui, por exemplo, e voltar para lá. Você fala, mas perdeu informação daqui para cá. Perdeu. Mas se você pensar em que N é grande, enfim, tem um jeito. Eu não gosto, mas tem como vir daqui para cá também. Tá? Mas são passos menos justificados, porque você tem que começar a enfiar Nzão em lugares que Nzão menos Nzinho seria Nzão, multiplicar em cima e embaixo por Nzão, aí somar um Nzinho, enfim. Não gosto. Mas aí é gosto mesmo, não tem uma justificativa lógica, tá? Tudo bem? Vocês estão aí? Certinho. Então tá bom. Thales, eu respondi a sua dúvida? Sim, professor, eu segui o raciocínio, aí eu fico tentando olhar também as outras possibilidades, aí eu vou apagar essa parte e vou trabalhar para verificar como chegar ao valor de epsilon de e elevado a menos lambda sem expansão. Perfeito. Perfeito. O importante é ficar atento para não dar passos que não possam ser justificados pelas hipóteses de partida. Porque se você fizer isso, você precisa acrescentar uma hipótese no seu problema. E tudo bem se você acrescentar uma hipótese, desde que você acrescente a hipótese lá e deixe ela registrada. Eu exijo que NP seja muito menor que 1 também. Senão eu não posso justificar meu próximo passo. Entendeu? Alguma outra dúvida? Vocês chegaram a assistir a aula passada? Sim. Eu estava nela. Estava nela? Né? Você estava, é verdade. Já deu o Eric, então. O Eric que assistiu sem a minha presença. Já deu para fundir o cérebro com temperatura negativa? Achei curioso, mas aceitei. Não é quase a mesma coisa de aceitar a raiz de menos 1 para poder resolver as equações elevadas, as equações cúbicas do século XVIII? Não, a gente está acostumado, o matemático está acostumado com coisa abstrata, então... Mas é mais... Eu acho que não é... O exemplo do Thales é mais a justificativa de dizer assim, eu aceitei porque é uma ferramenta matemática, mas eu acho que não é por aí. O que eu estou tentando passar aceitem porque não tem nada de errado. Temperatura, você está fazendo uma medida da energia média do seu sistema. E energia é relativa. Então, quando a energia dominante do meu sistema é energia cinética, esse número sempre vai ser positivo, porque a energia cinética, o movimento das partículas, a velocidade, vamos dizer assim, de cada partícula voando, cada molécula de gás, por exemplo, voando pelo meu recipiente, pelo meu volume, essa velocidade ela é medida com relação ao centro de massa do volume. Então, ou você está parado com relação ao centro de massa, se movendo junto com ele, ou você está se movendo em relação a ele. Não tem a opção de você se mover negativamente, até porque está ao quadrado, né? Certo? A energia cinética é a velocidade ao quadrado. Então, não tem como. Você sempre vai ter energia cinética maior ou igual a zero em relação ao centro de massa do seu volume. E daí, quando você faz isso, você está falando, por exemplo, de gás ideal. Então, ok, você só tem temperatura positiva. Ela é absoluta.
Quando a energia cinética do seu sistema é zero, a temperatura Kelvin é zero. Agora, no paramagneto ideal, é um sistema onde não tem energia cinética. É o contrário, as partículas são fixas. A minha energia vem da energia potencial magnética entre o dipolo magnético de cada átomo e um campo magnético externo. E essa energia ela é medida com relação ao campo magnético externo. E você pode estar em dívida ou em crédito em relação ao campo magnético externo. Você pode estar devendo ou com superávit energético. Você tem energia negativa. Então pronto. Aí sua energia média pode ser negativa. É simplesmente isso. Agora, o tchan da coisa é você olhar para a função da entropia e da energia interna que a gente chega do Uzinho e ver quem é mais quente que quem. Porque, beleza, eu tenho energia negativa, você fala, eu estou devendo energia. Só que porque a entropia só pode crescer, temperatura negativa não significa que eu tenho menos energia do que da temperatura positiva. Ao contrário, qualquer temperatura Kelvin negativa é infinitamente mais quente, entre aspas, usando o quente do coloquial, né, do português coloquial, qualquer temperatura Kelvin negativa é infinitamente mais quente do que qualquer temperatura Kelvin positiva. Porque a entropia, para crescer a partir dali, primeiro o corpo com temperatura negativa tem que doar calor para o positivo, zerar-se, para depois receber calor de volta do positivo, até que a temperatura dos dois iguale. Tem que existir essa sequência. Ele não pode... Por exemplo, eu tenho dois corpos, um com temperatura 100 Kelvin, o outro com temperatura menos 100 Kelvin, ok? Se eu coloco os dois... Aliás, não vai dar certo a minha explicação, desculpa. Vamos colocar assim. 100 Kelvin e menos 50 Kelvin, ok? 100 Kelvin positivo, menos 50 Kelvin. A temperatura de equilíbrio disso é 100 menos 50, que é 50 Kelvin positivo. Fechou. É isso. A temperatura de equilíbrio é essa. Mas como ele vai chegar nessa temperatura de equilíbrio? Porque o calor tem que ir do mais quente para o mais frio. Então você vai falar, o número negativo ele é menor que o positivo. Então o calor vai do que tem 100 Kelvin positivo para o que tem menos 50. E aí uma hora do menos 50 vai zerar e a temperatura dos dois vai se encontrar no mais 50. Não é esse o caminho térmico que o sistema vai fazer. Porque esse caminho, ele não é o caminho que maximiza o aumento da entropia. O que vai acontecer é que, primeiro, os menos 50 Kelvin, o corpo que tem menos 50, vai doar calor porque tem 150, até que o corpo que tem 150 chegue a 200 Kelvin e o outro zere, e aí você tem um corpo a 0 Kelvin em contato com um de 200, que vai doar para o outro lado. Aliás, eu falei que era 50 a temperatura de equilíbrio, perdão, é 100, né? 150 menos 50 é 100 a temperatura de equilíbrio, perdão. Então, primeiro quem tem temperatura negativa doa calor porque tem temperatura positiva, até ele zerar. A hora que ele zerar, agora é como se fosse o contato térmico entre um corpo com 0 Kelvin e um com 100. E aí volta. E, na verdade, isso é clássico. Em termos quânticos, 0 Kelvin não existe. Certo? Mas tudo bem, porque esse sistema, ele é ideal. Ele é um paramagneto ideal. E no paramagneto ideal, eu não tenho nenhuma vibração, eu não estou levando em conta as funções de onda das partículas. Então, eu posso ter zero absoluto no paramagneto ideal, porque o zero absoluto acontece quando eu tenho o mesmo número de átomos orientados para um lado que eu tenho para o outro, exatamente o mesmo número. Aí já dá zero. É isso. Essa é a parte que para mim funde o cérebro, e eu lembro muito disso quando eu era estudante. Não é possível. Não, é possível, calma. Primeiro, você está falando de um sistema ideal. Segundo, você está falando de um sistema que não tem energia cinética. Até aí tudo bem. Então, você está falando de energia potencial, que pode ser positiva ou negativa. Mas a parte que funde o cérebro mesmo é essa de entender quem doa calor para quem. Sempre o negativo. Doa calor para o positivo primeiro. Ok? Tenham isso em mente. Ok. Não, deu para entender, sim. Então tá bom, gente.
Então vamos continuar estudando, se não tem mais dúvidas, e eu vou postar mais material ao longo da semana. Estou quase pronto para a próxima aula assíncrona. Se eu conseguir gravar ao longo da semana, eu posto. Senão eu gravo de novo ao vivo segunda-feira que vem, tá bom? Certo. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Até mais, obrigado. Eu agradeço o esforço de Abraço. vocês e a dedicação. Um abraço. Um abraço. Até mais.